Olá, meus amados irmãos, tudo bem? Um bom domingo para você. Aqui que está falando é o evangelista Paulo Beto e estou chegando com a palavra de domingo para o seu coração. Dizendo para você também que a gente está com um novo canal no YouTube e estamos aprontando aqui as artes, né? E logo logo a gente vai estar passando para vocês, para você curtir a nossa página. E é muito importante isso, tá? O outro anterior, o YouTube nos bloqueou porque tivemos problemas com direitos autorais, tá? Mas nós estamos fazendo outro aí e logo logo ele vai estar pronto para você que nos acompanha, nos segue, acompanhar, nos seguindo, nos acompanhando. O tema do domingo hoje é uma passagem da Bíblia bem conhecida, que é sobre a cura da mulher do fluxo de sangue. Espero que essa palavra ela vá de encontro ao seu coração. A mulher do fluxo de sangue, meus amados, foi a pessoa que tocou na orla das vestes de Jesus. Ela pensou que poderia ser curada sem que Jesus a percebesse. A história da cura da mulher do fluxo de sangue está registrada nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus 9, 20 e 22, Marcos 5, 25 a 34 e Lucas, capítulo 8, versículo 43 a 48. Sinóticos, por que, evangelista? Sinóticos é porque a mesma história encontra-se nos 3 livros bíblicos, nos 3 evangelhos. Amém? É interessante notar que o milagre sobre a mulher do fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava indo realizar um outro milagre. Ele estava a caminho da casa do Jairo, que era o chefe da sinagoga, cuja filha até então estava em estado terminal. Quando essa mulher tocou as suas vestes. Quem era a mulher do fluxo de sangue, evangelista? A Bíblia não registra o nome dessa mulher que tinha o tal fluxo de sangue. Tudo o que se sabe é que provavelmente ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum, onde Jesus estava. Antes de se encontrar com Jesus, ela já havia sofrido por 12 anos com essa hemorragia. Alguns estudiosos entendem que o fluxo de sangue daquela mulher era constantemente. Já outros entendem que a hemorragia não era necessariamente constante, mas certamente era frequente. Então, periodicamente, ela sofria com perda excessiva de sangue. Seja qual for aquela hemorragia, lhe deixava debilitada fisicamente. Além disso, o fluxo de sangue a tornava impura, segundo a lei mosaica, livro de Levítico, capítulo 15, versículo 19. Dessa forma, aquela mulher enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. Ela jamais poderia ir a um templo em Jerusalém. Tudo o que ela tocava também era visto como imundo diante da lei levítica. A cama em que ela dormia, a cadeira em que ela sentava, as coisas que ela usava e as roupas que ela vestia eram todas imundas. Qualquer um que tocasse a mulher do fluxo de sangue era considerado imundo. A Bíblia também diz que a mulher do fluxo de sangue havia procurado ajuda de todas as formas. Ela gastou tudo o que tinha com os médicos da sua época, mas nenhum tratamento médico resolveu o seu problema e sua saúde piorava cada vez mais. Está no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 26. Tudo isso indica a situação desesperadora daquela mulher. Nos últimos 12 anos, ela havia vivido na solidão, acompanhada da vergonha. Como a mulher do fluxo de sangue foi curada? Jesus estava seguindo por um caminho em Cafarnaum, cercado por uma grande multidão. Ele havia curado muitas pessoas naquela região. Então, era natural que as pessoas caminhassem com ele. A multidão era tão grande que acabava dificultando sua caminhada. Eram muitos esbarrões e Jesus caminhava apertado e com dificuldade. A mulher do fluxo de sangue viu em Jesus a oportunidade única na sua vida. Ela creu que se ao menos tocasse em suas vestes, sua hemorragia seria estancada. Então, ela veio por detrás da multidão e tocou na orla do vestido de Jesus e imediatamente foi curada. Está no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 29. Mas a mulher do fluxo de sangue achou que poderia tocar em Jesus silenciosamente, ser curada e permanecer anônima por causa de sua condição.
Naturalmente, ela não desejava se expor publicamente. Tão logo que tocou na orla das vestes de Jesus, a mulher entendeu que havia sido curada. Talvez, por um instante, ela provavelmente concluiu que Jesus nunca haveria de percebê-la. Porém, a mulher do fluxo de sangue estava completamente enganada. Jesus sentiu que alguém havia lhe tocado de forma diferente. Por isso ele perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Está no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 30. Os discípulos acharam que a pergunta de Jesus não fazia o mínimo sentido. Muitas pessoas estavam tocando o mestre naquela multidão, mas Jesus sabia que alguém lhe havia tocado não apenas com as mãos, mas principalmente com a fé. Aqui vale dizer que, como homem, Jesus de fato não saberia quem havia lhe tocado. Mas como Deus, ele sabia que em resposta a um toque de fé, o poder curador havia saído dele. A natureza divina de Jesus testificou que o milagre havia ocorrido. Então a mulher que havia sofrido com fluxo de sangue escutou a pergunta de Jesus e percebeu que ele a procurava no meio da multidão. Ela entendeu que não poderia esconder. Sua fé oculta seria revelada. A Bíblia diz que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus, temendo e tremendo, e lhe declarou toda a verdade. Aqui precisamos entender que aquela era uma situação embaraçosa para aquela mulher. De acordo com a cultura da sua época, era inapropriado que ela ficasse em evidência pública. Além disso, ela sabia que a sua doença a tornava impura e ela não podia tocar em ninguém. Então, ela não sabia exatamente se Jesus iria repreendê-la por causa do que havia sido feito. Mas mesmo assim, ela se prostrou diante de Jesus e lhe contou tudo. Provavelmente foi nessa hora que ela explicou o sofrimento que havia enfrentado por 12 anos. Mas ao invés de repreendê-la, Jesus a confortou de forma amorosa. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Está no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 34. Com essas palavras, Jesus não apenas garantiu que a saúde da mulher do fluxo de sangue havia sido restaurada, mas também restaurou sua vida social e religiosa. Agora aquela mulher poderia ir em paz. A história da mulher do fluxo de sangue certamente tem muito a nos ensinar. Em primeiro lugar, aprendemos que Jesus é a esperança para os desesperançados. Aquela mulher tinha esgotado todos os seus recursos, humanamente falando, não havia nada mais que pudesse ser feito a seu favor. Ela estava presa a uma solidão terrível. Ela não tinha paz e era refém da agonia. Aos olhos de todos, a mulher do fluxo de sangue era tida como imunda e não havia esperança de que ela deixasse aquela posição amaldiçoada. Mas aos olhos de Jesus, a mulher desprezada que sofria com fluxo de sangue era tão próxima quanto uma filha. Em segundo lugar, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina sobre a supremacia da santidade de Cristo. Pela lógica humana, quando algo impuro tem contato com algo limpo, o impuro contamina o que é puro. Um copo de água poluída torna suja toda um tanque de água potável. Assim, se uma pessoa considerada limpa tivesse contato com algo imundo, ela também seria considerada impura. Mas com Jesus é diferente. Sua pureza é sem igual. Ele próprio é a fonte genuína da santidade. Quando a mulher do fluxo de sangue lhe tocou, ele não ficou impuro, ao contrário, foi ela quem ficou pura. Por isso mesmo, somente Ele pode transformar pecadores impuros e imperfeitos em filhos santificados de Deus, dando-lhes vestes brancas como a neve. Está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, capítulo 7, versículo 13 a 14. Em terceiro lugar, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina que a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Através da sua fé,
Cristo curou aquela mulher física e espiritualmente. Seu corpo e sua alma foram restaurados. Por isso, ele disse: a tua fé te salvou. Mas isso não significa que essa fé era fruto da própria capacidade pessoal daquela mulher. Muito pelo contrário. O próprio Jesus era a causa dessa fé. Sem ele, a mulher do fluxo de sangue jamais teria possuído e exercitado tamanha fé. Está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, e no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Entenda, qual é o significado da fé? Além disso, ao enfatizar a fé como instrumento desse milagre, Jesus automaticamente tratou de acabar com qualquer tipo de superstição de que sua peça de roupa teria contribuído para a cura da mulher do fluxo de sangue. Definitivamente, quem cura e restaura é Jesus, em resposta à fé, e não tecido ou qualquer objeto supostamente místico ou sagrado. Amém? Que palavra forte para hoje, domingo. Aproveite seu domingo e que Deus te abençoe grandemente. Até a nossa próxima edição. Aproveite sua semana. Um abraço do Paulo Beto e fique na paz do Senhor.